paz do Senhor a todos. Vou me apresentar primeiro aqui a vocês. Sou a professora Ivone e vou estar trabalhando na classe dos pré-adolescentes nesse semestre. Estaremos falando sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Hoje é a lição de número 2, que nos fala o dom da palavra de sabedoria. Aí podem perguntar, sabedoria é um dom? Vamos ver lá em 1 Coríntios 12, do versículo 1 até o versículo 8. Pedir a você, pré-adolescente, que está em casa assistindo agora, que pegue a tua Bíblia e vamos junto ler essa passagem que nos diz assim, acerca da diversidade de dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí você pode perguntar, é o dom da palavra? Se é um dom, é Deus que dá. E no versículo 11 diz que o Espírito dá a cada um conforme Ele quer. E é verdade, o Espírito Santo nos usa como Ele quer. Mas se Ele dá a sabedoria, quem Ele quer, podemos perguntar agora, e a mim? Será que Deus quer me dar sabedoria? Mas aí nós vamos lá na Bíblia e vamos verificar também que Deus dá a quem o pede. Nós temos aqui a história que vocês já devem conhecer, já ouviram falar muito, a do rei Salomão, que assumiu o trono de Davi, seu pai. Salomão, quando foi governar o povo de Deus, ele se sentiu incapaz, porque ele parou para pensar, como eu, um simples homem, posso julgar o povo escolhido de Deus? Como? Como eu vou saber o que é certo, o que é errado, quem está falando a verdade e quem não está? Salomão também teve essas dúvidas que eu tenho, que você tem, como agir diante de uma situação. Mas Salomão se preocupou com isso e foi oferecer sacrifícios a Deus. E nesse lugar, quando ele estava dormindo, Deus apareceu em sonho e disse, pede o que queres. Olha só que importante. Deus apareceu em sonho a Salomão e perguntou, o que queres? Naquele momento, Salomão podia ter pedido tudo. E se hoje Deus chegasse para mim, para você, e te perguntasse, o que queres? Pede. O que será que nós pediríamos? Hoje, será que o adolescente pediria o quê? Uma bicicleta nova? Um celular do último lançamento? Poderia estar pedindo videogame, ou eu, o papai e a mamãe, estaria pedindo o quê? Dinheiro para pagar as contas, comprar uma casa nova, dar roupa melhores para os filhos. Poderíamos estar pedindo isso. Mas Salomão pensou, como eu posso julgar o povo de Deus se eu não tenho sabedoria? E ele pediu a Deus, dai-me sabedoria, Senhor, para julgar o teu povo. E aquilo agradou a Deus de tal forma que Deus deu a ele sabedoria. E não deu só sabedoria, deu muito mais coisas, riquezas, poder, glória. Que a Bíblia diz que veio gente de longe. Os reis vinham de longe verificar
justificar a sabedoria a Deus, porque tudo que ele fazia era perfeito. E nunca se viu tal conhecimento, tal sabedoria na terra. E quando ele recebeu sabedoria, lá vem a situação diante de Salomão para ver se ele realmente sabia resolver. Nós lembramos aqui que foi 2 mães tinham os filhos. E uma mãe dormiu em cima do seu filho e matou. E ela foi à noite escondidinha e trocou os bebês. Pegou o vivo para ela. E aí começou a disputa entre as mães. O filho é meu. Não, é meu. Todas as 2 queriam o filho vivo. E foram diante de Salomão. Quando chegou lá, e agora? Todo mundo começou a perguntar, né? E agora? O que acontecerá? Se fosse hoje tem teste de DNA, seria fácil. Vamos lá fazer um exame e vamos descobrir quem é a mãe verdadeira. Mas naquela época não existia. E chegou esse caso diante de Salomão. Só que Salomão anteriormente havia pedido a Deus sabedoria para julgar as causas. E nesse momento Deus deu a ele sabedoria. Ele pediu uma espada e mandou que cortasse os bebês, o bebê vivo ao meio, e desse uma parte para cada uma, que a situação estaria resolvida. Elas estavam brigando pelo bebê. Quando isso aconteceu, a mãe verdadeira levantou a mão e gritou: não, dê o bebê vivo para ela. Eu prefiro ver meu filho vivo nas mãos dela do que ter o bebê em minhas mãos morto. Então foi aí que Salomão realmente identificou qual era a mãe verdadeira. E por esse fato, a fama de Salomão correu em todo Israel e se percorreu por toda a terra. E todos falavam assim, ó. Lá no versículo de 1 Reis, capítulo 3 e 28, diz, ó: e todo Israel ouviu a sentença que dera ao rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Eles não viram em Salomão a sabedoria humana, viram que aquela sabedoria vinha diretamente de Deus. Então, se hoje você não temos sabedoria suficiente, devemos buscar a Deus, que Deus dá. Basta nós querermos. E nós vemos aqui, aí podemos parar, mas como? Parar para pensar, como adquirir essa sabedoria? O que fazer? A Bíblia já nos ensina. Ela fala para nós, lá em Provérbios 1 e o versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Então ela já nos ensina que a primeira coisa para mim se tornar sábio é temer a Deus. É a primeira coisa. Se eu temo ao Senhor, eu vou procurar conhecê-lo, vou procurar obedecer às leis dele. E isso já vai me dando sabedoria. Vou conhecendo a palavra do Senhor. E Deus tem mostrado na tua palavra infinita sabedoria que ele tem dado ao teu povo. Os discípulos sabiam disso. É tanto que nós vemos isso quando Pedro estava lá em Jerusalém, para poder ser revestido do Espírito Santo, depois que Jesus havia subido aos céus. Pedro não sabia falar bonito. Ele era um pescador, ele não tinha estudo. Não estava estudando como você, como eu estudei. Não, Pedro não tinha esse conhecimento. Mas ele foi dotado pelo Espírito Santo e ele falava com eloquência, falava bonito. Tudo aquilo que Deus estava fazendo. E as pessoas admiravam. E quando elas ficavam sabendo que Pedro não tinha estudo, que ele não passava de uma pessoa simples, sem cultura nenhuma, podemos dizer assim, eles admiravam e reconheciam que o Espírito Santo estava sobre ele. Também vemos a passagem de Estevão. Deus usou Estevão diante dos doutores daquela época. Ele falava tão bem que as pessoas admiravam que ninguém conseguia vencê-lo na palavra. Ele tinha conhecimento, era dotado pelo Espírito Santo de conhecimento. E isso pode acontecer comigo e com você. Bastamos buscar a Deus pelo dom da sabedoria, pelo dom da palavra. Porque Paulo também fala, e quando ele pregava, vendo lá em 1 Coríntios 2,
capítulo 2, versículo 4 e 5, ele nos afirma: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo, ele era um homem estudado. Podemos dizer que, ou se fosse hoje, ele teria cursado faculdades, seria doutor. Mas ele, nesse momento, quando ele falava da palavra de Deus, ele não falava da sabedoria de escola, que ele ia para a escola, estudava, não, ele não falava dessa sabedoria. Ele falava da sabedoria de Deus para com os homens. Então nós podemos parar para pensar e analisar. Então quer dizer que a escola não é importante? Não, a escola é importante. Ela nos ensina muita coisa sobre o mundo, sobre a ciência. Mas o verdadeiro dom da palavra, ele vem de Deus. E é esse que nós devemos buscar. Porque só o conhecimento que nós temos aqui, terrena, ela não é suficiente. Se você tem o dom da palavra de Deus, você pode falar de Jesus para quem quer que seja. Você pode sair de um problema que às vezes você não consegue. Muitas vezes você vai na escola e acontece algo e você não sabe como sair. Mas se você tem o dom da palavra de sabedoria, você sabe sair daquele problema. Você vai saber parar de brigar com colegas. Aqueles colegas que te enfrentam, fazem bullying com você. E às vezes você senta num canto e chora, desesperado. Se você tem o dom da palavra do Senhor, você vai saber falar para aquelas pessoas que fazem isso com você de forma sábia e transformar a vida deles também. Então eu te faço um convite nesta manhã para buscar a Deus pelo dom da palavra de sabedoria. Lê a palavra de Deus, ter conhecimento de quem é Deus. Porque como diz a palavra, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então eu te convido nesta manhã, pré-adolescente, a todos que estão nos assistindo, a temer ao Senhor, buscar a Ele por sabedoria. E vamos neste momento fazer uma oração para agradecer ao Senhor por este momento que temos estudado aqui a palavra dEle. Pai querido, nós te agradecemos por essa rica manhã que o Senhor tem nos dado, por este momento que temos dedicado à Tua palavra. Pedimos a Ti que esta palavra possa chegar no coração de cada um que está assistindo, que o Senhor possa mudar a vida deles. Pai querido, que cada um possa sentir o desejo de buscar a Tua face, temer a Ti, Senhor, pois só Tu és Deus. Pai querido, abençoa, Senhor, a cada um, para que possamos vencer as lutas que está passando no mundo. Pai querido, nós necessitamos de Ti a cada momento de nossa vida. Assim nós te pedimos e te